Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que está acontecendo no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Ativa o sininho, deixa um comentário, que é sempre importante, o vídeo passa a ser recomendado mais quando você interage com o canal, beleza? Bom, hoje tem Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. O Vasco entra em campo para enfrentar o bom time do Botafogo. Parada dura, né? A gente precisa vencer, parada dura lá ele, né? A gente precisa vencer o Botafogo para poder respirar fora da zona de rebaixamento, porque se a gente perder ou empatar, corre o risco da gente voltar para a zona. Pra você ter uma ideia aqui, eu vou colocar, já vou começar colocando a tabela. 14º até o 20º, Cuiabá, Vitória, Vasco caiu para 16º, era 15º, está uma posição fora da zona de rebaixamento, que é completado pelo Atlético Goianiense, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Muito embolado ali, do Fluminense tem 6, ao Cuiabá tem 12, 14º ao 20º. E os jogos da rodada, eles são, o nosso campeonato, ele tem jogos interessantes, tá? Por exemplo, o Vasco encara o Botafogo e o Cuiabá, o Bragantino são os dois únicos jogos hoje. Então a gente tem que torcer contra o Cuiabá. Amanhã, no domingo, tem Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Parada dura pro Atlético Goianiense. Grêmio e Fluminense, o clássico do desesperado. Os times que estão ali, lanterna e vice-lanterna. O Fortaleza pega o Juventude, o Criciúma pega o Internacional, o Vitória pega o Atlético Paranaense e o Palmeiras pega o Corinthians. O Corinthians está passando por um turbilhão de problemas dentro e fora de campo, né? Também é forte candidato à queda para a segunda divisão nesse ano. Então tá aí um panorama aqui da tabela, dos jogos e a provável escalação do Vasco. O Vasco deve colocar em campo hoje Léo Jardim, PH, Michael, João Vitor e Piton. Pode ser que o Piton não faça essa função de lateral, aí nesse caso seria o Vitor Luiz, né? Hugo Moura, JP ou Esforza, o Payet ou Estrela, porque o Payet ele tá voltando de lesão, né? Não sabe se ele está recuperado ainda, se está 100%, se vai entrar como titular, e o Estrela é uma opção, ou o Payet ou Estrela, ou o JP ou Esforza. Eu prefiro o JP e o Payet. Eu, na verdade, entraria com Hugo Moura, JP, Payet e Estrela. Entraria com esses 4 logo no meio de campo, né? E aí, Adson e Verratti. Mas, na provável escalação que está no GE, está o Adson, o Ryan, Rossi ou Piton, que aí é aquela situação que eu falei. O Vitor Luiz sendo um lateral e o Piton jogando avançado. Pode ser que o técnico Rafael Paiva faça opte por essa escalação, tá? Com o Piton e o Vitor Luiz. Mas tá o provável escalação, tá o Ryan e o Verratti. Sobre o Ryan, eu falei ontem na live, né? Sobre a molecada da base. Se for para colocar por convicção, se for para colocar porque é para melhorar o time, apoio total. Agora, se for para colocar jogador forçando barra para ser vendido, jogador que não tá rendendo absolutamente nada, como o Ryan não vinha rendendo, aí eu sou contra, tá? Então depende muito do contexto, depende muito do porquê que estão utilizando e o momento do jogador. Para mim, jogadores que vivem momentos bons hoje é o Estrela, é o JP, é o Leandrinho. O Ryan não vive esse momento, né? Eu falei que se o Ryan ficar e esperar chegar reforço, e aí dentro de um novo elenco, com Souza, Felipe Coutinho e outras contratações, e ir colocando o Ryan e ele entregar, aí sim vai ter meu elogio sempre. Fora isso, a gente vai criticar como qualquer outro jogador do elenco, tá? O Vasco tem fora, né? O Jair e o Paulinho que estão lesionados, Cocão e o David por causa de suspensão. O provável time do Botafogo tem o John no gol, Damian Soares, Lucas Halter, Barbosa e Marçal, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tietê, Luiz Henrique e Eduardo e Tiquinho Soares, essa duplinha aí que jogou pra caramba no jogo passado. O Eduardo fez até um golaço, o segundo. Então tá aí o time do Botafogo que vai encarar o Vasco. O juiz é o Ramon Abate.
E o Ramon Abate Abel. E o VAR é o Wagner Hillway. Esse aí é o raio-x, é o pré-jogo entre Vasco e Botafogo, jogo que começa às 18h30 no Rio, em São Januário. O Vasco precisa muito desse resultado, não só pelo Vasco, como também para um profissional que depende muito dessa vitória. E agora eu vou falar do departamento de futebol do Vasco, né? Foi embora toda aquela desgraça, aqueles encardidos que pertenciam a 777, saíram todos para desespero de grupos e gente de oposição que torce contra o Vasco. Foi o pé na bunda da 777, pé na bunda de profissionais da 777, e agora vai rolar uma reformulação nesse departamento de futebol, a começar com a situação do técnico, né? Por isso que eu falei, uma sacanagem o que aconteceu com o Rafael Paiva lá jogando em Salvador, porque o juiz e o pilantra do Gilberto, com aquela simulação, prejudicaram um cara que ele, quando entrou em campo, falou: pra mim, cada jogo é uma final. É óbvio, é a chance da vida do cara. O cara era técnico do Sub-17, depois estava no Sub-20, agora está treinando um time profissional na Série A. Então é a oportunidade da vida do cara, financeiramente falando, falando em profissão, né? Profissionalmente falando. Então para ele é uma oportunidade única. E saiu uma matéria do Diogo Dantas, da Globo, dizendo que se ele vencer o Botafogo, rola uma possibilidade dele ser efetivado como técnico do Vasco. Porque o Pedrinho quer um técnico que conheça o elenco profissional e a base. E o Rafael, ele conhece tanto o time profissional, que já trabalhou em vários jogos, quanto a base, que é aí o trabalho, né? A vida dele é ao trabalho voltado para a base. Então é uma oportunidade de ouro para o Rafael, vale um emprego esse jogo. O Pedrinho está tendo muita dificuldade de escolher um técnico, ou também tem as negativas dos técnicos, né? E pode ser que o Rafael seja uma via, seja uma solução. Mas a gente teria o técnico Rafael Paiva ou um outro técnico. O Felipe é o diretor técnico, aí contratou o Marcelo Santana, né, que é ex-presidente do Bahia, que estava na SAF do América do Rio Grande do Norte, para ser o diretor executivo, e agora saiu uma matéria dizendo que o Vasco está fechando com o novo CEO, que é o CEO, é o presidente da SAF, né? O cargo deixado lá pelo banana do Lúcio Barbosa pode ser ocupado pelo Gabriel Lima. Gabriel Lima se desligou do Cruzeiro na semana passada, era CEO da SAF do Cruzeiro, braço forte lá do Ronaldo, né? Foi um cara muito importante na recuperação judicial do Cruzeiro e pode ser que está desembarcando no Vasco para ser o CEO. E um detalhe, o Rafael Lima, dizem que é carioca e torce para o Vasco, era um vascaíno comandando a SAF do Cruzeiro, mas então tá aí uma cara nova para o departamento de futebol do Vasco, para a SAF do Vasco, com o Gabriel Lima como CEO, com o Marcelo Santana, diretor executivo, o Felipe na função de diretor técnico, a contratação de um técnico ou a permanência, a efetivação do Rafael Paiva. Eu quero a sua opinião. O que você acha desse limpo, dessa nova equipe que vai comandar o Vasco, o departamento de futebol do Vasco? É como eu falei, é muito importante tratar o departamento de futebol, porque o campo é o reflexo dessas escolhas. A gente vai ver em campo depois o reflexo desses profissionais. E os scouts, né? Tem que mudar esses scouts aí que só escolheu cabeça de bagre, só escolheu pé de rato para jogar no Vasco, desde que o Vasco virou SAF. Curte, se inscreve no canal, desejar para você um sábado abençoado. Mais tarde a gente volta com um vídeo de pós-jogo, tomara com a vitória do Vasco. Se não for, a gente vem também para poder comentar. Grande abraço, com Deus e saudações vascaínas.